Oi, alunos dos sétimos anos, professora Verônica aqui. Preparei um resuminho sobre o reino vegetal para vocês, chamado de reino plantae. Então é só um pouquinho sobre a classificação dos vegetais. Vamos lá. Reino plantae, ele é composto por organismos eucariontes. Só para relembrar, isso quer dizer que são células organizadas que têm núcleo. Seres pluricelulares, que são feitos de várias células, e autótrofos, que são os que produzem seu alimento através da fotossíntese. Aí a gente tem 4 grupos importantes, os principais grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses 4 grupos, eles estão divididos em 2 grandes grupos que têm uma diferença, que são aqui, criptógamas, são plantas que não produzem flores nem sementes, e fanerógamas são plantas que produzem flores e sementes. Só um detalhe, as gimnospermas, o que elas produzem não são bem flores, tá? É algo parecido com flor, mas elas estão divididas e para a gente entender fica mais fácil falar assim: criptógamas, plantas com flores, sem flores, e fanerógamas, plantas com flores. Então vamos começar pelo primeiro grupo, que é o de plantas mais simples do planeta, as briófitas. Com certeza vocês já viram uma briófita por aí, só não sabiam que ela chamava briófita. Então é aquele tapetinho verde, a gente chama de musgo, que cresce nas calçadas, nos muros, ou em qualquer lugar que tenha muita sombra, né? Que não costuma bater muito sol. Ou nas rochas, no meio da floresta e tal. Por que elas precisam crescer em ambientes úmidos? Isso tem a ver com as estruturas delas, ó. Então são plantas de pequeno porte que vivem em ambientes úmidos e sombreados, com órgãos semelhantes a raiz, caule e folhas. Porém, como essas plantas não possuem vasos condutores de seiva, então chamamos as estruturas básicas de rizoide, tá aqui a raizinha chama rizoide, o caulezinho chama cauloide e a folha chama filoide. Esses nomes são assim porque não tem os vasos condutores. O que é vasos condutores? São essas nervurinhas aqui que tem nas plantas, ó. A gente, por exemplo, como é que os nutrientes são distribuídos pelo nosso corpo? É através do sangue que circula dentro dos vasos sanguíneos. Então, os vegetais, a maioria das plantas, tem a seiva, né? Ao invés de sangue, a seiva, que é onde tem os nutrientes, e a seiva é transportada por dentro dos vasos condutores de seiva. Só que as briófitas não têm esses vasos condutores, porque elas são plantas muito pequenininhas. Então, os nutrientes são distribuídos de célula em célula e, por esse motivo, elas não podem crescer muito. E elas precisam viver próximas da água, ambientes úmidos, por quê? Como elas não têm flores nem semente para se reproduzir, então elas se reproduzem por esporos, ó. Então, esses esporos, na época que ela vai se reproduzir, ela libera esses esporos e eles têm que cair na água, uma gotícula de água mínima que seja, mas precisa ter água para o gameta masculino nadar e encontrar o gameta feminino, para ter a fecundação e aí sim nascer uma nova plantinha. Por isso a gente não encontra briófitas em ambientes muito secos. Segundo grupo, pteridófitas. Pterix quer dizer asa, né? Então são plantas que têm as folhas, ó, em formato de asas. Então, a maioria é de pequeno ou médio porte, possui raiz, caule, folhas e vasos condutores. Então, essas plantas já puderam crescer mais porque surgiu aqui os vasos condutores de seiva. Samambaias, avencas, licopódios e qualquer planta que tivesse formato assim de asa pertence ao grupo das pteridófitas. Só que a reprodução ainda depende da água. Elas não têm sementes, nem flores, nem frutos, então elas se reproduzem através dos esporos, né? Cada carocinho desse aqui, ó, não sei se vocês já viram na samambaia, é só numa época que ela produz, tá? Eles são soros, então eles abrem e liberam os esporos que tem que cair na água, nem que seja uma gotinha mínima, mas tem que cair na água, o gameta masculino vai nadar, encontrar o gameta feminino, vai ter a fecundação e nascer uma nova plantinha. Então também não tem pteridófitas em ambientes muito secos, tá? Agora, as fanerógamas, que são as plantas com flores. Quando eu disse flores, que não era bem flor, no caso das gimnospermas, é isso aqui, é um estróbilo, tá? É como se fosse uma flor, mas ainda não chega a ser uma flor colorida, cheirosa e tal, para atrair os insetos. Gimnospermas, a gente tem os pinheiros, as araucárias e as sequoias, que estão entre as maiores árvores do mundo, com muitos e muitos metros de altura. Gimino, quero que vocês analisem o nome aqui para entender melhor. Ó. Gimino quer dizer nua. Esperma quer dizer semente. Então, são plantas que têm a semente nua. Como assim semente nua? É uma semente que não tem fruto em volta. Tá aqui, ó. Pinhão é um exemplo de semente
de gimnosperma, tá? Uma semente nua, só tem a casca aqui, não cresce o fruto em volta. Então, o pinhão vem da pinha, que é o estróbilo dessas plantas aqui, tá? Próximo grupo, o maior de todos, mais desenvolvida, das angiospermas. É uma planta completa, tem raiz, caule, folhas, vasos condutores, sementes, flores e frutos. Exemplo, laranjeira, coqueiro, arroz, feijão, cana-de-açúcar e todas as plantas que vocês já viram por aí que apresentam flores, nem que for uma florzinha bem pequenininha, mas já pertence ao grupo das angiospermas. Ó, angio quer dizer recipiente, esperma quer dizer semente, então semente dentro de um recipiente. No caso, o recipiente é o fruto, tá? O fruto protege e alimenta o embrião que está lá na semente. Qual que é a importância das flores? Por que esse grupo de plantas cresceu tanto e é tão diverso? Porque as flores, elas são coloridas e cheirosas, não é à toa não. É para atrair os insetos, para ajudar elas a se reproduzirem. Então o inseto vem atrás dos grãos de pólen, que são adocicados e cheirosos, porque grão de pólen, na verdade, é o gameta masculino da planta. É como se fosse o espermatozoide, que chama anterozoide no caso das plantas. Aí esses grãos de pólen, né, esses gametas masculinos, grudam no pezinho dos insetos. Aí o inseto, quando for visitar outra flor, ou na mesma flor, porque tem muita flor que é hermafrodita. Tem planta que tem flor feminina e tem flor masculina. E tem flor que tem os dois gametas na mesma flor. A flor é hermafrodita, muitas plantas são assim. Enfim, quando o inseto pisa na flor, os gametas grudam, os grãos de pólen grudam no pezinho dele, depois ele transporta para outra flor ou para um lugar dessa mesma flor. Esses grãos de pólen vão cair, vão escorregar por dentro de um tubinho, que chama tubo polínico, lá no fundo da flor, onde vai ter o ovário. Então, esse gameta masculino vai encontrar o óvulo, que é o gameta feminino, vai ter a fecundação, aí vai nascer a semente, vai surgir a semente que tem o embrião lá dentro, né? O bebezinho da planta. Aí a flor deixou de ter sua utilidade, ela vai murchar, secar, cair, mas a semente vai se desenvolver e vai crescer o fruto em volta dela, ok? Então era isso, o resuminho do reino vegetal. Beijo, pessoal!